dia, boa tarde, boa noite. O momento que você acessar este material, e o desejo do meu coração é que você seja impactado, abençoado, edificado. Nós estamos iniciando mais uma aula da nossa escola bíblica de aperfeiçoamento cristão, e hoje nós vamos tratar de mais um milagre de Jesus. Aliás, esse é o tema que nós estamos trabalhando durante as nossas aulas, os milagres de Jesus. Selecionamos alguns desses milagres e hoje nós vamos tratar sobre a ressurreição da filha de Jairo. Antes da gente ler o texto, eu quero orar com você para que Deus ilumine o seu coração, a nossa mente, nós possamos aprender mais da palavra do Senhor. Pai, nós estamos diante do Senhor e o privilégio de poder compartilhar a tua palavra, Senhor, que tanto nos ensina. Ó Pai, que o Senhor possa aplicar muito melhor ao final desta aula a tua palavra ao nosso coração, para que nós possamos conhecer mais de ti, conhecer mais acerca do Senhor Jesus e também praticar, Senhor, os ensinos contidos na tua palavra. Sê com as nossas vidas, que teu Espírito Santo esteja iluminando as nossas mentes e o nosso coração para a compreensão da tua palavra. No nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Bom, queridos, como eu disse, nós vamos trabalhar hoje o tema a ressurreição da filha de Jairo, e o texto base da nossa meditação está em Marcos, capítulo 5, os versículos 21 a 24 e 35 a 43. Há um recorte aí no nosso texto e durante a aula vocês vão perceber o porquê nós fizemos esse recorte. Marcos capítulo 5, 21 a 24, inicialmente, depois 35 a 43. Diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. E chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Essa passagem é muito interessante, mas antes de nós trabalharmos aí os pormenores dessa narrativa, dessa história tão marcante na Bíblia, eu quero trabalhar um pouquinho com os irmãos a intenção de Marcos, porque Marcos, ele relata, embora Lucas seja conhecido como aquele que traz muitos detalhes acerca de Jesus e das coisas que Jesus faz, Marcos tem a intenção de relatar detalhes da pessoa de Jesus, também com muitos detalhes, embora muitos também afirmem que Marcos parece suprimir alguns detalhes, mas a gente percebe nesse texto e outros textos como que Marcos relata então esses detalhes da pessoa de Jesus, do Messias. Essa é a grande intenção de Marcos no seu evangelho, mostrar a divindade de Jesus, apontar o poder de Jesus, aquele que é o Messias prometido por Deus. Mas Marcos também mostra a humanidade de Jesus,
o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, para andar com pecadores, morrer naquela cruz do Calvário, para salvar aquele que está perdido. Mas Marcos também tem a intenção de mostrar como Jesus fortalece a nossa fé. E a gente percebe isso de maneira muito abrangente no Evangelho de Marcos. E nessa passagem, explicitamente, nós percebemos isso. Marcos relatando como que Jesus fortalece a fé de alguns dos seus. E a gente vai perceber isso, primeiro, essas ações e curas de Jesus em Marcos, para depois, então, nós passarmos a narrativa e trazer alguns ensinos e algumas aplicações práticas para nós. Perceba como que Marcos aponta para Jesus em alguma dessas ações e curas que Jesus faz e Marcos registra. Primeiro, Marcos vai falar da cura da sogra de Pedro na cidade de Cafarnaum. Jesus ainda no mesmo dia cura muitos outros enfermos. Jesus cura um leproso na Galileia. Jesus cura um paralítico que foi levado por amigos pelo telhado. Jesus também cura um homem que tinha a mão ressequida. Jesus acalma o mar quando ele atravessa o mar, os seus discípulos estão com ele, ali amedrontados, Jesus está dormindo, ele acorda e acalma o mar, a tempestade. E Jesus, ao atravessar o mar, ele vai curar um homem que tinha uma legião de demônios. Como nós vimos na narrativa, eu fiz uma pausa, um recorte no texto, mas se a gente ler todo o relato do capítulo 5, a partir do versículo 21, nós vamos perceber que Jesus, no meio do drama de Jairo, melhor dizendo, ele cura uma mulher que está enferma há 12 anos, que tinha gastado todos os seus recursos com a medicina, e ela então chega perto de Jesus, e exatamente no meio do drama da narrativa da ressurreição da filha de Jairo. E Marcos cria esse cenário para demonstrar exatamente isso, como que Jesus trabalha a nossa fé. E é interessante notar que a gente vai ver isso de maneira mais ampla. Jairo procura Jesus para curar a sua filha, mas no final da narrativa, a gente vai perceber que Jesus não tem de curá-la, mas ressuscitá-la. E no mesmo momento, uma mulher procura Jesus também para curá-la. Então, nós vamos perceber, a partir do relato bíblico, como isso acontece e o que Jesus nos ensina e nos convida a viver. O que tem por detrás dessa narrativa tão bela, embora dramática, num cenário bastante complexo, como que Jesus trabalha a nossa fé, o que ele nos ensina e o que ele nos convida a viver. Primeira coisa que eu quero destacar é a súplica, e aqui eu chamo de uma súplica urgente, a urgência de Jairo. O texto diz, tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, ele estava rodeado de uma multidão, e eis que então chega um homem, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e insistentemente lhe suplicou: a minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E o texto diz, no versículo 24, Jesus foi com ele. Grande multidão o comprimia, o seguia. Interessante essa súplica, essa urgente súplica de Jairo, e aí a gente percebe o cenário do porquê dessa súplica de Jairo ser urgente. A filhinha dele estava à beira da morte. Isso para o coração de um pai é algo extremamente difícil, angustiante. O coração de Jairo está dilacerado. A angústia está pairando sobre o seu coração. Jairo está desesperado. E como um principal chefe da sinagoga, ele então, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. E perceba, queridos, algo interessante, que ao lermos o texto, o que Marcos registra, nós percebemos que esses dois termos, vendo, esses verbos, vendo, prostrou-se, pode nos garantir que Jairo reconhece quem é Jesus. Ele sabe que Jesus pode salvar a sua filhinha. Jairo acredita no seu coração, ele crê pela fé que Jesus pode salvar a sua filhinha. É interessante também que Jairo
abnegou-se do seu status, porque naquela época um judeu jamais se curvaria a um homem. Naquela época uma pessoa da posição de Jairo jamais se prostraria diante de alguém, da forma que Jairo fez. E Jairo abre mão, ele abnegou-se dessa posição, desse status religioso. Temos que lembrar também, queridos, que nessa época muitos já intentavam contra a vida de Jesus, já falavam mal a respeito de Jesus, já tentavam ou intentavam um plano para matar Jesus. E Jairo, então, não fica preso a esse status religioso, mas ele se prostra, ele se lança aos pés de Jesus. Nessa época, como eu disse, o ajoelhar-se não era algo bem visto para essa camada religiosa da sociedade. Mas ele fez isso porque a sua causa era maior. A sua angústia era extrema. A sua angústia rasgava o seu coração de uma maneira muito forte. A sua filhinha estava à beira da morte. E isso é enfático no texto. Quando a gente lê várias vezes esse texto, a gente percebe essa causa urgente de Jairo, esse drama profundo no coração de Jairo. A sua casa estava preocupada, a sua vida não seria mais a mesma. Lucas registra que essa filhinha de 12 anos era a única filha de Jairo. Ou seja, a descendência de Jairo estava a perigo, estava em jogo. A filhinha de Jairo está prestes a morrer e Jairo não tem outra alternativa senão lançar-se aos pés de Jesus e prostrar-se aos pés de Jesus. E o texto indica isso, que Jairo confia no seu coração que Jesus pode salvar a sua filhinha. E esse termo prostrar-se, prostrou-se, esse verbo indica no original uma confiança de que nada mais tem solução senão aquilo pelo qual ele está se prostrando. Jesus, para Jairo, é a única solução, é a saída para o seu drama, para salvar a sua filhinha. E também indica aqui a humildade da parte de um grande chefe da sinagoga, responsável pela liturgia do povo, por ler a Bíblia para o povo, e aí a gente percebe essa humildade da parte de Jairo. John Henry, um comentarista, diz que não há lugar na terra mais alto do que aos pés de Jesus. Cair aos pés de Jesus é estar em pé. Aqueles que caem aos seus pés, um dia estarão à sua destra. Aqueles que caem aos seus pés, um dia estarão à sua destra. Mas algo interessante ainda que o texto nos diz é que Jairo suplica insistentemente. A súplica de Jairo é um grito de socorro. A súplica é aquilo que está mais latente no nosso coração, aquilo que mais dói na nossa alma. E é isso que Jairo está sentindo. Então ele grita para Jesus. Ele não tem outra saída senão Jesus. Então ele coloca para fora a sua dor, a sua angústia, o seu drama, a sua preocupação diante de Jesus. A súplica é dizer para Deus: Deus, eu não consigo. Essa situação não tem solução mais. Em todos os médicos que eu já fui, todos os remédios que eu já gastei, em todos os recursos que eu já tive que procurar, não tem solução, Senhor, senão no Senhor. Eu preciso da ajuda do Senhor. Esse problema é demais para mim. A súplica é um grito de socorro de quem reconhece que o poder e o controle está nas mãos de Jesus. Então, quando você grita por socorro, você está dizendo: Senhor, essa causa é demais para mim. Esse problema não tem solução senão no Senhor. É muito interessante, Jairo, ao suplicar insistentemente, ele crê que Jesus pode solucionar o seu problema. E é muito interessante, querido, nós pensarmos também que, embora Jairo suplique a Jesus, e embora Jairo confie que Jesus pode curar a sua filha, a fé de Jairo é testada no sofrimento. Não isenta Jairo de passar por sofrimento. Jairo está sendo testado no momento de muita angústia da sua vida, diante de um sofrimento muito latente.
E para o pedido de Jairo, Marcos registra algo muito simples no texto. Porém, é muito marcante, é muito bonito e muito lindo de vermos e percebermos o Evangelho. Marcos simplesmente diz, diante do drama, da angústia, do sofrimento de Jairo, o texto diz, e Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Simples. E guarde essa parte do texto, versículo 24. Jesus foi com ele. É muito interessante nós notarmos isso. Jesus parece ter aqui distinguido e percebido em Jairo uma fé que cria realmente nele. Ele distingue uma fé da multidão que ri, que zomba, que não está querendo compromisso, de uma fé que realmente confia no Senhor Jesus. E de maneira muito simples, queridos, se algo que nós podemos já aplicar ou perceber aqui para as nossas vidas, é muito interessante essa palavra, essa expressão, Jesus foi com ele. Como eu disse no início, que Marcos, na verdade, a intenção de Marcos é tratar a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus. A gente percebe aqui Jesus, sendo Deus, ele se importando com a nossa dor. Jesus não sendo impessoal, mas pessoal. Jesus querendo realmente fazer parte, ir lá, ver o que está acontecendo, caminhar conosco. Jesus sai andando então, a multidão o espremia de todos os lados, mas ele caminha para a casa de Jairo. E é nesse cenário, no meio do drama de Jairo, que na narrativa surge uma mulher enferma. Nós não lemos essa parte do texto, mas você pode depois ler completo. O versículo 25 ao 34 diz que nesse momento, quando o texto diz que Jesus foi com ele, relatando a súplica urgente de Jairo, o drama, a angústia do coração de Jairo. Jairo tem uma causa muito específica e ele está muito aflito. Nesse cenário, nesse drama de Jairo, surge essa mulher também procurando Jesus para curá-la. Jesus, então, cura essa mulher. 12 anos vivendo com uma hemorragia, ela passando no meio da multidão, ela toca a orla de Jesus, a barra, a roupa de Jesus, e ela é imediatamente curada. Mas o texto diz que Jesus cura essa mulher, e Jesus ainda cria um diálogo, Jesus conversa com essa mulher. Nós estamos falando de um tempo aí de 30, 40 minutos, alguns vão dizer que quase 1 hora que durou esse processo todo de Jesus ser tocado por essa mulher, Jesus curar essa mulher, Jesus conversar com essa mulher, Jesus declarar para a vida dela, você está salva. Então, nesse processo, nessa interrupção, Jairo tem que lidar com a espera. E Jairo está extremamente aflito. Quem tem uma causa urgente, qualquer minuto é especial, é importante. 1 minuto sequer é extremamente importante. Só que Jairo, aqui a gente vê um contraste para a vida dele, porque ele poderia virar para Jesus e falar, Jesus, e a minha causa? E Jesus, minha filhinha está morrendo. Jesus, ela não vai suportar. Jesus para, Jesus acolhe essa mulher, Jesus cura essa mulher. Há uma interrupção, mas Jairo mal sabia que na agenda de Deus tudo já estava planejado. Então Jesus vai com Jairo, mas ao mesmo tempo ele atende essa mulher. Ao mesmo tempo que Jairo lida com a espera, Jesus tem um encontro marcado com essa mulher para salvar e curar essa mulher. E o coração de Jairo aqui, um coração de pai, nós podemos imaginar como essa angústia foi multiplicada, como essa espera no coração de Jairo deve ter aí aumentado em muito o seu drama, a sua angústia, o seu medo pairando sobre o seu coração. Enquanto Jesus conversava com a mulher, a extrema angústia de Jairo no início da narrativa, agora Jairo tem uma interrupção, Jesus para conversar. Para Jairo, isso é um tempo muito precioso, isso deve ter aumentado em muito essa angústia. E aí, o texto diz que enquanto Jesus conversava com essa mulher, versículo 35, o cenário parece que vai piorar, porque Jairo recebe a notícia,
a má notícia de alguns da sua casa, alguns amigos ou conhecidos. O texto não relata exatamente se era muito próximo de Jairo, mas alguns da casa do chefe da sinagoga chegou para Jairo e disse: olha, sua filhinha morreu, não tem mais jeito, não tem mais solução, ela está morta, agora vamos preparar o velório e pare de incomodar o mestre, libere Jesus, deixa Jesus seguir o caminho dele, porque ele tem muita coisa para fazer. E Jairo, olha, não tem mais jeito. Então a angústia de Jairo aqui triplica. O drama dele é grandioso. Acontece o que Jairo mais temia: a sua filhinha venha a falecer. No início da narrativa, a gente percebe que a menina está doente. Agora Jairo recebe a notícia que dilacera o seu coração. A filhinha dele morreu. E essa notícia, sua filha morreu, a gente vai perceber no texto, Lucas também registra isso, que foi dada por pessoas incrédulas. É como se dissessem: sua filha está morta. A morte é o fim, Jairo, acabou. Não tem mais jeito. Agora vamos passar pelos trâmites que precisam ser feitos. Todos os processos, preparar o corpo para que a sua filhinha seja assim enterrada. E aí é como alguém virar para você algum dia e dizer assim: Jesus pode curar todas as coisas, mas a morte é o fim. A morte não tem solução. Acabou. Agora todas as suas expectativas já eram, acabou. A morte para muitos no relato bíblico e para muitos hoje é o fim de todas as coisas. Mas olha, percebam uma coisa. Percebam aqui como que Jesus vai trabalhar o coração de Jairo e fortalecer a fé de Jairo. O texto continua dizendo no versículo 36, mas Jesus, sem acudir, ou seja, sem dar muita atenção a tais palavras, a má notícia, disse a Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Não tenha medo, creia em mim. É isso que Jesus está falando. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar lhe disse: por que vocês estão chorando? A menina não está morta, mas dorme. É isso que Jesus diz ao entrar na casa. Percebam, irmãos, quando Jesus diz: não tenha medo, mas creia, Jesus está fortalecendo a fé de Jairo. Jesus, ele está trabalhando profundamente o coração de Jairo. Ele está dizendo: Jairo, a morte não é o fim. Jairo, eu posso ressuscitar sua filha. Eu posso fazer coisas grandiosas. É muito interessante nós pensarmos aqui nessa parte do texto, irmãos. O pastor Augusto Nicodemos diz que o oposto da fé é o medo. E Jesus diz para Jairo: Jairo, não tenha medo. Jesus não diz para Jairo: Jairo, para de ser incrédulo. Não, Jesus não diz isso. Jesus diz: Jairo, não tenha medo. A gente pensa muitas vezes que o oposto da fé é a incredulidade. A incredulidade, ela pode sim brotar no nosso coração, mas o oposto da fé é o medo. E Jesus trabalha diretamente isso no coração de Jairo. É como se Jesus tomasse Jairo pela mão, o levantasse, o erguesse e com suas palavras dissesse: Jairo, eu estou aqui, calma, eu estou com você. Diante de circunstâncias assim, nós também somos levados a desistir de crer, a desistir de confiar. Não porque nós somos incrédulos, não. Aqui poderia aplicar essa parte como incredulidade, mas não porque nós somos incrédulos. Quando nós recebemos más notícias, quando nós passamos por momentos de adversidade, quando nós passamos por momentos mais complexos na nossa história, nós somos tentados a desistir de crer. Mas não porque nós somos incrédulos, mas porque o oposto da fé é o medo. E Jesus então trabalha exatamente isso no coração de Jairo. Não tenha medo. Eu queria que você pensasse nisso.
A graça dificilmente acontece de acordo com a agenda que nós estipulamos. Quando nós procuramos a ajuda de Jesus, nós certamente recebemos muito mais do que aquilo que nós pedimos. Além de fortalecer a fé de Jairo, dizendo: não tenha medo, Jairo. Jesus ainda diz: olha, essas pessoas que estão aqui, por favor, se retirem. Jesus afasta a fonte de más notícias, das más notícias. Jesus tira essas pessoas que estão ali chorando, pranteando, que deram uma má notícia para Jairo. Ele retira essas pessoas de perto de Jairo. O texto ainda diz que Jesus viu todo mundo chorando. Jairo está com ele, também deve ter visto essas pessoas chorando, pranteando. Nessa época era muito comum as famílias contratarem as carpideiras, pessoas que são pagas para chorar. A pessoa não tem vínculo nenhum com a pessoa que está morta, mas ela é contratada, vem os músicos para cantar uma música ali e começa a chorar e chorar e chorar ali em volta do corpo. Então Jairo, homem de posses, provavelmente já estavam ali os músicos, já estavam ali as carpideiras para chorar a morte da menina. Mas Jesus fala: por que esse alvoroço todo? Por que vocês estão chorando? A menina não está morta, mas dorme. Aqui é um princípio extremamente importante e é uma verdade extremamente importante. Jesus enfatiza que tem poder sobre a morte. Jesus não está dizendo que a menina não tinha morrido. Não, ela morreu. Mas assim como é muito fácil você e eu acordarmos alguém que está dormindo, da mesma maneira é muito fácil Jesus ressuscitar alguém que está morto. É isso que Jesus está falando. Quando ele diz: menina não está morta, mas dorme, não está negando que ela realmente tinha morrido. Não, ela realmente morreu. Mas é muito fácil para Jesus ressuscitar alguém, assim como é fácil para você e eu acordar alguém que está dormindo. Se acordar a sua esposa de manhã, deve ser muito fácil. Para mim não é muito fácil, mas para você deve ser muito tranquilo. E é isso que Jesus está enfatizando. Jesus está dizendo: para ele ressuscitar alguém, ele tem poder para isso. Somente ele tem poder para isso. E aqui, queridos, apenas a título de curiosidade, para a gente perceber essa verdade, a Bíblia relata a morte como sono. Em Tiago 2, 26, 2 Coríntios 5, 8, 1 Coríntios 15, 51 a 58, vai afirmar isso, né? A morte como um sono. E a gente precisa perceber essa verdade que a gente crê nas Escrituras, é o princípio que a gente crê sobre a morte. Portanto, não é a alma que dorme, mas é o corpo que aguarda a ressurreição na segunda vinda de Jesus. Então, quando Jesus afirma: ela não está morta, mas dorme, Jesus aponta para esse poder grandioso dele e essa facilidade que ele tem de ressuscitar alguém, assim como nós temos facilidade de acordar alguém que está dormindo. O texto diz ainda que muitos zombaram de Jesus, porque nessa época uma ressurreição era algo totalmente fora dos padrões do pensamento, da imaginação. Para eles, uma ressurreição seria algo escandaloso. Jesus, então, ressuscita essa menina. E quando ele fala que a criança estava dormindo, eles zombavam exatamente por causa disso, da incredulidade e porque ressuscitar alguém era algo fora de cogitação na época. Jesus manda todo mundo sair. E aí a gente vai para a parte em que Jesus vai intervir na história e o milagre acontece. Versículo 41, tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Tradução mais literal é: menina, está na hora de acordar. Menina. E aqui, queridos, também há algo muito lindo no Evangelho que a gente percebe. O termo talitá significa menina, mas talitá é um diminutivo. É como se Jesus dissesse para a menina assim: meu amorzinho, filhinha, está na hora de levantar. Vamos, acorda. Está na hora de levantar, filha. É isso que Jesus está falando. Tomando-a pela mão, disse Jesus: filhinha, acorda, está na hora. Vamos, o café está pronto.
Está na hora de você acordar. E é isso que Jesus está dizendo para essa menina de uma maneira muito amorosa. Nesse momento, Jairo deveria estar abraçado com a sua esposa, o silêncio toma conta da casa, os seus 3 discípulos estão acompanhando Jesus, devem ter ficado num cantinho no quarto, e Jesus então realiza esse grande milagre. Menina, eu te ordeno, levanta-te. E o texto diz que imediatamente a menina levantou e passou a andar. O evangelista Lucas diz que o espírito voltou à menina. Ou seja, Jesus ordena, dá uma palavra de ordem: menina, acorde, menina, levanta-te. O espírito, que obviamente está aguardando na presença de Deus, quando Jesus diz, menina, acorde, o espírito volta ao corpo, volta à vida. E isso é algo que nós precisamos enfatizar. Da mesma forma, queridos, Jesus é aquele que segura nas nossas mãos e nos conduz de maneira graciosa, de maneira preciosa. E da mesma forma que Jesus ressuscitou essa menina, a palavra de Deus diz que com Cristo nós, todos nós que estamos em Cristo, ressuscitaremos também. Nós teremos um corpo glorificado. A morte não é a última palavra sobre as nossas vidas, assim como a morte não foi a última palavra para a filha de Jairo. Jesus promete em tua palavra que com Ele tem a última palavra, Ele é quem vai vencer e nós vamos vencer juntamente com Ele. Jesus mostra que com Ele não há lugar de desesperança. Jesus transforma esse cenário de choro em celebração e alegria. E Jesus, no final dessa passagem, diz que Jesus pede silêncio. Muitos aqui acreditam que Jesus pede o silêncio, primeiro porque a ressurreição era um escândalo para todos. Segundo, porque para Jesus não é chegada a hora ainda dele se manifestar como o Messias prometido. Em Marcos, que vai acontecer posteriormente, Jesus afirmando e o centurião afirmando, Jesus, esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Então, queridos, partindo para finalizar a nossa aula, vejamos algumas aplicações acerca dessa passagem, muito marcante, porém, aplicações simples e desafios para o nosso coração, para a nossa vida, para o nosso contexto, nosso cotidiano. Primeiro eu quero aplicar acerca da pessoa de Jesus, trazer algumas questões importantes. Primeiro, Jesus demonstra que, e Marcos aponta isso, Jesus é Deus. Jesus tem poder sobre a morte. Jesus demonstra que o poder fluía dele. O poder estava nele. É a intenção de Marcos registrar a divindade de Jesus, que é o Filho de Deus, o Messias prometido. Jesus demonstra que ele tem poder sobre todas as coisas, poder sobre a natureza, poder sobre principados e potestades, expulsando demônios, poder para curar e poder sobre a morte, poder para ressuscitar pessoas. Jesus faz isso, Marcos enfatiza isso. Primeiro, Jesus é Deus. E em segundo, Marcos enfatiza que Jesus também é homem. Jesus não é 50% Deus, 50% homem. Não. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Conforme João relata, é o verbo que se fez carne, habitou entre nós, andou com pecadores, comeu com os pecadores. O caminho de Jesus nessa terra, durante os seus 30 anos de ministério, foi um caminho de sofrimento, um caminho de aflições. Ele foi tentado, ele passou várias situações, mas Jesus suportou todas as coisas. Ele teve que se esvaziar e habitar entre nós. A encarnação de Jesus tem um propósito muito específico. Foram dias de sofrimento e angústia, mas ele ressuscitou. Ele foi até a cruz, morreu, mas não acaba na morte. Jesus ressuscitou e está à direita de Deus, aguardando um momento de retornar e buscar a sua igreja. E nós, juntamente com ele, temos a certeza, a promessa graciosa, que nós vamos ressuscitar
juntamente com Ele, e com Ele nós vamos viver. Mas ainda Marcos enfatiza que Jesus não é impessoal com as nossas angústias, mas se compadece de cada um de nós. Marcos enfatiza isso. Jesus foi com ele. Jesus viu a angústia do coração de Jairo. Jesus viu a angústia no coração da mulher que ele curou. Jesus viu toda a dor que esse homem estava passando e viu a angústia e o sofrimento dessa menina que estava doente e veio a falecer, que ele mesmo ressuscitou. Da mesma forma, nós podemos contar com a ajuda graciosa de Jesus. As dores que nós enfrentamos não são nem de perto o que ele passou na cruz, e isso garante para cada um de nós que ele vai nos sustentar na nossa dor, no nosso sofrimento, caminhar conosco e curar as nossas feridas. Mas ainda, além dessas questões acerca de Jesus, há aplicações para nossas vidas, para o nosso coração, para que nós possamos nos alimentar disso e viver essas verdades. Primeiro, problemas aparentemente insolúveis têm solução em Jesus. Você pode confiar em Jesus. Agora mesmo você pode entregar as suas causas a Jesus, gritar por Jesus, pelo socorro, pela intervenção de Jesus, porque Ele está pronto a abraçar, a curar e a tratar as suas feridas. E assim como Jesus foi com ele, ele também caminha conosco. E nele reside a esperança que nós precisamos. Em terceiro, Jesus fortalecerá a nossa fé à medida que nós caminharmos com ele. Queira caminhar com Jesus. Talvez você pense, não tenho uma grande fé, mas não é necessário uma grande fé. É necessário apenas crer que com Jesus tudo vai ficar bem. Ele vai caminhar com você, ele vai moldar você, ele vai fortalecer a sua fé no sofrimento. E quarto, o que nos acontece pode ser imprevistos para nós, mas jamais frustram os propósitos de Deus. Na agenda de Deus, ele tem propósitos específicos. Para nós, Jesus, Deus, pode estar atrasado, mas ele certamente está olhando a sua angústia, ele certamente vai trabalhar o seu coração. No momento certo, no momento oportuno, Deus virá ao seu favor e socorrerá a sua vida. Eu gosto muito de dizer o seguinte: Jesus não nos isenta de problemas, mas ele certamente nos isenta ou nos salva no problema. Jesus não nos isenta de passar por problemas, mas ele certamente nos guardará e nos salvará no problema. Guarde isso no seu coração. Concluindo, quero fazer uma pergunta para você. Você tem pressa? Você tem uma causa urgente? A sua causa realmente é urgente? Agora, pense o seguinte: já parou para pensar que a nossa urgência pode ser um retrato de um coração que tem se dobrado às urgências do mundo? E urgência causa ansiedade. E ansiedade significa que às vezes nós temos a sensação de que nós precisamos ter o controle das coisas. Na verdade, é ao contrário. Nós precisamos saber na mão de quem está a nossa vida e o controle de todas as coisas. Por isso, confie em Jesus, porque isto não significa ter uma grande fé, mas continuar crendo, mesmo diante de um cenário adverso. Eu quero dizer para você, a nossa fé é testada no sofrimento, mas Jesus nunca, jamais chega atrasado. Guarde isso muito bem no seu coração. Eu quero enfatizar, por último, o versículo 41. Jesus, tomando-a pela mão, Jesus pega na mão da menina, e olha o que Timothy Keller, um autor que eu gosto bastante, olha o que ele fala a respeito disso, apontando para Cristo. Não há nada mais aterrorizante para uma criança do que soltar a mão dos pais quando está no meio de uma multidão. Mas isso não é nada, se comparado com a perda do próprio Jesus. A mão dele escapou da mão do Pai na cruz. Ele foi para o sepulcro para que pudéssemos ser tirados de lá. Ressurretos, Jesus soltou a mão do Pai
para que soubéssemos que uma vez que tivesse segurando nossa mão, Ele nunca, jamais nos abandonaria. Que nós possamos viver isso hoje e durante nossa caminhada com Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.